O que eu quero pregar já foi pregado essa noite. Eu só vou dar mais uma pincelada. Mas já foi pregado por uma criança. Por isso que o Senhor diz: se vocês não atentarem para as crianças, vocês não vão entender o que eu quero ministrar com vocês. O meu reino é feito de pessoas que têm uma malícia, que não tem malícia como os adultos têm, que não tem maldade como os adultos têm, mas que são simples como crianças. Várias vezes o pessoal tentou até tirar as crianças de perto dele, e o Senhor falou: não, deixa os pequenos aí, deixa eles se aproximar, porque uma criança fala. E hoje eu fui ministrado, irmãos, por uma criança nesse lugar. O tal do Lu, não sei se ele está aqui. É o Heavy Lu. É o Heavy Lu. Reverendo Lu, é o nosso futuro reverendo Lu. E ele falou uma coisa, cara, fantástico, o Senhor sempre quis fazer e Ele está tentando fazer até hoje conosco, e a gente tem uma tremenda dificuldade de aprender. E uma criança deu um banho para nós hoje, porque ele falou do amiguinho dele: ó, eu estou aqui e tal, desde o começo, eu nem me lembro do nome do amigo dele. Tainha. É o Natan, mas é o Tainha. É o Tainha. É. Não é bem sugestivo essa hora da noite, não. Aí ele falou: ó, eu tenho um amigo aqui, e assim, ó, se você já me viu, você já viu ele. Eu nunca vou esquecer disso. Do Luca. Amém. Eu creio que Deus está fazendo isso conosco. Porque a ideia de Jesus sempre foi: um dia chegaram para ele os discípulos, depois de estar com ele um montão de tempo, irmãos, pensa em 12 homens que dão trabalho. Eu tenho para mim que Jesus pegou os casca-grossos, né, os caras mais difíceis, para mostrar assim: ó, tem jeito. Sempre vai ter jeito, se vocês entenderem a fonte, a origem, entender quem está fazendo. Irmãos, a gente, por nós mesmos, nós não podemos fazer nada. A gente pode, no máximo, levantar um lugar como esse. A gente pode dar uma ajeitada na estrutura, mas igreja espiritual, nós não podemos fazer nada sem Ele. Absolutamente nada sem Ele. Então ele pega aquilo ali, depois de um longo caminhar com os discípulos olham um dia para o Senhor e ainda falam para ele: ô mestre, mostra-nos o Pai, que já basta para nós se o Senhor mostrar. Sabe o que o Senhor falou para ele? Se vocês me viram, vocês já viram Ele. Deus falou o que o Lu falou. E o Senhor estava falando o que Paulo falou em Colossenses, que aprove o Pai manifestar quem Ele é plenamente, corporalmente na pessoa de Jesus. Ou seja, se alguém quisesse conhecer o Pai, era só olhar para o Filho. O Filho era a expressão exata. Só tem um jeito de você ser a expressão exata de alguém que te enviou: quando você morre para a sua vontade, quando você não faz mais a sua vontade, quando não são mais as suas paixões, não é mais os seus sentimentos, mas quando você vive absolutamente sujeito à vontade daquele que te enviou. Por isso que Jesus falou: quando vocês olham para mim, vocês conhecem a vontade daquele que me enviou, vocês conhecem as expressões dele, você conhece os sentimentos dele, porque eu de mim mesmo, ele falou algumas vezes isso. Jesus falou: o filho de si mesmo, ele não pode fazer nada, ele não faz nada por si mesmo, ele só faz o que vê o Pai fazer. E eu creio que essa é a palavra dessa noite. Talvez nós precisamos tornar isso mais forte. Sabe aquele pessoal que vai pintar a estrada? Eu não sei se você já teve uma experiência de viajar à noite numa estrada com demarcação fraca ou sem demarcações. É terrível, irmãos. E a probabilidade de acontecer um acidente é muito grande. De acontecer uma colisão, de você se perder na pista. O nosso papel aqui não é dirigir para você. O meu papel aqui, como de outros homens, é de pintar a pista, para que você lembre o que está escrito.
Jesus falou isso. Jesus falou, Pedro falou, João falou em Apocalipse. Lembre o que foi dito no princípio. Pedro falou, lembre que os primeiros apóstolos e profetas falaram. E o Senhor falou, lembre de tudo que eu falei para vocês. Eu quero lembrar essa noite. Eu sei que a Sophie House está de aniversário, mas a festa tem que ser toda para o Senhor Jesus. É verdade. Porque se Jesus não edificar esse lugar, em vão trabalham Os que edificam. os que edificam. Eu quero dar toda a glória para o Senhor essa noite, Amém. pelo que Ele tem feito nesse lugar. Em nome de Jesus. Abra comigo no Evangelho de João, capítulo 7. Aleluias. Eu falei, eu citei um texto que eu até vou ler antes de ler João 7. Eu vou ler: eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo, e o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do que me enviou. Amém. Irmãos, eu quero falar uma coisa para você. Há uma guerra dentro de você. Há uma guerra dentro de mim, porque há uma batalha pela sua vontade. Porque a tua vontade vai determinar quem vai ser glorificado na sua vida. E é interessante que nós vamos ver que Jesus, nós vamos ler o capítulo 7 aqui, depois o 13 e lembrar do 17 também. Nós vamos ver que Jesus fala muito acerca de vontade e como Deus está trabalhando acerca de vontade. E foi ainda orado aqui junto que para mim é uma armadilha de Deus. Deus faz umas pegadinhas com a gente, porque Deus leva a gente a fazer algumas coisas, conduz a gente pelo Espírito, a gente não tem noção do que está fazendo. Por exemplo, a oração do Pai Nosso, que todo mundo faz, muitas vezes por uma herança até que nós recebemos de tradição oral, a gente repete muitas vezes sem muita noção, mas repete. Ah, eu falei sem ter noção, mas falou. E depois de falar, irmão, está falado. Se tem uma coisa que não volta, é a palavra. Amém. Você liberou a palavra, ficou no céu, ela não volta para você sem nada. Então, a palavra do Senhor, Ele diz nas Escrituras que a oração do Pai Nosso, para mim, que eu falei, é uma pegadinha para me aproximar e me comprometer com Ele. Porque quantas vezes você orou sem noção isso? Pai Nosso que estás no céu. Nossa, se só essa primeira frase já transformaria completamente toda a nossa realidade. Numa geração egoísta, individualista, egocêntrica, o Pai Nosso destrói. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a minha vontade, a tua, Deus, a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha a declaração que nós fazemos, irmãos, muitas vezes sem saber exatamente o que nós estamos falando, a dimensão do que nós estamos falando, aonde nós estamos acessando. O Senhor está falando, se o reino dele vir, o reinado dele começa na sua vida, mesmo que ele não esteja presente agora, de forma corpórea, glorificado, como um dia ele vai estar, porque ele vai voltar e ele vai estar nessa terra de novo. Ele vai fazer trazer para nós novos céus e nova terra. Essa é a promessa dele. Ele vai voltar, e quando ele voltar, ele vai reinar com cetro de ferro, diz o Senhor. Ele não vai voltar como uma ovelha, como ele veio a primeira vez. Ele era um leão, mas se manifestou como ovelha. Eu falo que esse é um dos maiores milagres de Jesus. Porque em todo tempo, irmãos, ele se manifestou como ovelha, mas em todo tempo ele era leão da tribo de Judá. Amém. O maior milagre, eu não vejo simplesmente uma ovelha sendo imolada, pregada na cruz. O maior milagre é o leão se fazer de ovelha e deixar de ser morto e pregado numa cruz. Ele é o leão da tribo de Judá. Amém. Aí você ora para que seja feita a vontade dele. E eu creio que nessa hora o Espírito de Deus começa a entrar em ação e começar a fazer uma obra
no nosso meio, irmão. Se tem uma coisa que está acontecendo, nós todos estamos em obras. Sabe aquelas plaquinhas que vem na rua? Em obras. E a maior obra que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida é transformar a sua vontade segundo a vontade dele. Jesus falou isso. Como que a minha vontade é transformada à medida que o Senhor está em você? E como que o Senhor está em você? Na medida que a palavra dele permanece em você. Se a palavra dele permanecer em você, ela transforma a sua vontade. Ela não vem para satisfazer a minha vontade, ela vem para transformar a minha vontade. Foi isso que ele falou: se eu estiver em vocês e vocês estiverem em mim, vocês podem pedir qualquer coisa. Você acha que Jesus era louco para falar que isso para a gente que é egoísta? Isso não é uma palavra para todo mundo, irmãos. Isso é uma palavra para quem cumpre. Depois ele deixou mais claro. Ele falou, primeiro ele falou, se eu estiver em vocês. Depois ele falou, se as minhas palavras estiverem em vocês. Se as minhas palavras estiverem em vocês, eu tenho certeza, meu Pai vai fazer tudo o que vocês pedirem. Por quê? Porque se a palavra de Deus, escute isso, habitar em você, você já não ora mais segundo a sua própria vontade. As nossas orações testificam contra nós, irmãos. Os nossos pedidos frequentes, nossos anseios, testificam contra nós. Nas regiões celestiais, diante de principados e potestades, anjos e demônios, eles estão ouvindo as suas orações. E as nossas orações, muitas vezes, testificam contra nós mesmos. Ele não entendeu ainda. Ou a palavra de Deus não está nele ainda. Olha só, que tremendo. João 7,18. Quem fala de si mesmo, busca a sua própria glória. Mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Eu vou repetir esse versículo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Jesus está ensinando, irmãos, aqui os discípulos. Agora abra João 13 comigo. Esse capítulo do 13 até o 17 são instruções poderosas que Jesus vai dando aos seus discípulos, muito fortes. Eu vou ler alguns versículos desse capítulo 13. Aqui tem a ceia, tem o lava-pés, tem algumas instruções que o Senhor vai dar para os seus discípulos. E por que eu vou falar isso? Porque é uma noite de celebração, amém? E nós estamos celebrando a igreja, o que o Senhor tem feito. E nada melhor do que olhar para os fundamentos dela. Amém. Não existe outro fundamento. Só existe um fundamento. Ainda que nós tenhamos estruturas diferentes, mas a igreja do Senhor Jesus, verdadeira, só existe um fundamento. Ela opera sobre o fundamento de Jesus Cristo. Irmãos, como é difícil. Eu estava vindo para cá dirigindo, eu estava dirigindo e pensando, Senhor, como é difícil nós desistirmos, jogarmos a toalha para o Senhor da nossa vida e começar a fazer simplesmente aquilo que o Senhor ensinou. É difícil, não é? Sabe aquela luta em que você está guerreando, lutando e resistindo? E tudo que o Senhor está esperando você é você desistir, jogar a toalha para Ele. Jogar a toalha para Ele, se render a Ele completamente, para que Ele possa transformar. Hoje nós pregávamos de manhã sobre Moisés falando para Deus, que Moisés falava com Deus face a face. Agora a gente não fala mais com Deus face a face, porque Deus não está na sua frente, Deus está dentro de você, através do seu Espírito. Você tem uma coisa melhor que Moisés, irmãos, e a gente não sabe desfrutar disso. Os crentes não conseguem desfrutar dessa realidade, dessa glória que não é mais transitória, ela é permanente. E Moisés, mesmo com uma glória transitória, ele declara para Deus: olha, Senhor,
Deus, se o Senhor não for conosco, se a tua presença não estiver conosco, nós não vamos sair daqui. Ou seja, Deus, se a tua presença não estiver conosco, nós não vamos fazer mais nada. Nós só vamos fazer, Senhor, e vamos nos mover. Imagina se toda a igreja pensasse isso. Se toda a casa pensasse isso ao rever um cristão. Nós não vamos fazer mais nada se o Senhor não estiver conosco, se a sua presença não for conosco. Por quê? Porque nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Em João 15, Jesus declara isso. Sem mim, vocês não podem fazer nada. Agora Jesus está mostrando em João 13 o que acontece, como que nós devemos operar entre nós. E como ele vai ser conhecido. Irmãos, nós temos uma missão em comum, um chamado em comum. É simples, irmãos. Eu não sei como tem alguns homens destruído a igreja, escandalizado, cometido tanta gente frustrada, tem visto tanta gente machucada, porque homens têm se apoderado da igreja, violentado em nome de Deus, porque não estão entendendo isso daqui. Não é acerca de um homem, não é acerca de uma pessoa, é acerca de Jesus Cristo, o Senhor. É tudo acerca dele. Foi ele que idealizou a igreja. Por isso tem gente que odeia a igreja hoje. E quando odeia, quando blasfema, às vezes eu até entendo. Eu falo para os irmãos, olha, eu até não vou falar nada porque eu respeito a opinião da pessoa. Porque se eu estivesse fora e olhando de fora para dentro, irmãos, a decepção é grande. Porque de novo o nome do Senhor é blasfemado. Não é por causa dos incrédulos, é por causa daqueles que dizem que são crentes e se movem como se não fossem. Por isso que Jesus, quando veio, ele gostava de estar com os pecadores, com as prostitutas, com os publicanos. E todo mundo ficava revoltado, o religioso ficava revoltado. Agora deixa eu perguntar para você, irmão. Eu pergunto com muito temor, tá? Você acha que se Jesus desse uma passadinha em Florianópolis, uma passadinha assim como ele deu em Jerusalém, você acha que a reação dele ia ser igual à primeira? Ou ia ser diferente? Você acha que ele ia ter liberdade dentro dos templos religiosos? Você acha que ele ia encontrar temor, reverência? Temor não é o que nós apresentamos. Temor é a sujeição completa do seu coração diante da sua palavra. Não é expresso com gestos. Meu Deus. Não é expresso com roupa. Não é expresso pelas obras. É expresso pela inclinação do seu coração, do quanto o seu ouvido está aberto. Deus tem falado isso comigo, irmãos. Por que eu tenho ouvidos e para que eu tenho eles? Porque o Senhor disse, quando ele ensinava uma frase que me tem marcado esses dias. Ele ensinava e falava, quem tem ouvido, terminava assim, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, então significa que tem muita gente que ouvia ele falar e não escutava ele. Quantas pessoas estão ouvindo hoje sermões, palavras, lê a Bíblia, mas não ouvem ele? Um irmão esses dias perguntou para nós, pastor, eu não ouço audível a Deus. Como que eu ouço a Deus? Você ouve a Deus quando você medita nas Escrituras e o Espírito Santo testifica desse livro dentro de você. Já teve essa experiência de você estar lendo e parece que de repente o que você está lendo parece que fica vivo e entra em você e começa a dar uma sensação diferente dentro de você? Já sentiu? É o Senhor colocando, escrevendo as palavras dele no seu coração, por isso que queima dentro de você. Por isso quando você ouve e é Deus falando, queima dentro de você. Não foi assim com os discípulos de Emaús? Estavam tristes e o Senhor apareceu diante de nós. Jesus é reconhecido não de forma física, Jesus é reconhecido pela sua palavra. Jesus não chegou assim, ó, eu estou aqui. Não, Jesus deixou ser reconhecido por eles à medida que ele falava. Porque Jesus chegou, a aparência dele, eles não reconheceram.
Sei lá porque um dia eu quero até perguntar para aqueles caras. Vocês não viram quem era? Mas o Senhor, Ele declara, Ele está ensinando. Eu quero ser reconhecido, eu quero ser amado pelas minhas palavras. Quem são aqueles que me amam? Aqueles que guardam as minhas palavras. Tem gente guardando a palavra dele aqui. Se você guarda, você o ama. Se você não guarda, você não ama. Aí os discípulos de Emaús começaram a conversar com o Senhor e se perguntam: por que vocês estão tristes? Irmão, tem muito crente triste. Precisava dar uma caminhada como os discípulos de Emaús tiveram a experiência com Jesus. Precisam ter uma experiência dessa. E eles falaram: olha, tu não ouviu falar do que aconteceu em Jerusalém? Agora, a última notícia. Aquele que nós esperávamos que ia ser o cara, ele foi morto. A pior coisa que tem é quando você não guarda a palavra e não está alinhado com as profecias. As coisas acontecem e você não identifica. Tem muito crente apavorado com o que está acontecendo no mundo, irmãos. Vai ficar feio, vai. Mas para o crente que está antenado com as profecias, ele só está esperando, está chegando a hora. O que vai ser desgraça para um vai ser alegria para outro, meu. Ai, vai ficar terrível. O crente incrédulo vai acabar, irmãos, para muito crente, como tem sido ensinado em muitos lugares. Jesus, se vir, estraga a vida deles. Compromete os planos, os projetos pessoais. Agora, Jesus está falando com eles e acontece uma coisa dentro deles. O coração deles começa a queimar. Começa a queimar de forma que quando o Senhor desaparece, depois de ceiar com Jesus, um fala para o outro: cara, você não percebeu? Que quando, à medida que ele falava, o nosso coração queimava. Você não pode perder essa queimadinha. Você não pode perder toda hora que ele fala. Ele não está mais com você pessoalmente, na sua frente como homem, de forma corpórea, mas ele está habitando dentro de você. E diz a palavra que ele clama dentro de você. É o Espírito dele que está dentro de você. Irmãos, a palavra, irmãos, a questão não é se você vai ouvir, é quem você está ouvindo. Você está ouvindo alguém. E quem você está ouvindo pode acabar habitando dentro de você. João 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar dessa para uma melhor, não está assim, mas é isso, exatamente isso, passar desse mundo para o Pai, como havia amado os seus, estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse. Até aqui, deixa eu dar uma paradinha aqui. Irmãos, acabada a ceia, Jesus ceiou com seus discípulos, e diz a palavra de Deus, antes de começar ele lavar os pés dos discípulos, que é uma coisa extraordinária, e nós não deveríamos parar de fazer isso nunca. Não é uma liturgia de lava-pé, é uma disposição de vida, de servir o outro e considerar o outro superior. Jesus podia ter nos limpado completamente, irmãos, com a sua palavra, de uma vez por todas, mas ele diz que nós estamos limpos pela sua palavra. Paulo fala isso em Efésios também. Nós somos limpos pela palavra, e ele diz: todos estavam limpos aquele dia, exceto Judas, e eles precisavam simplesmente ser lavados os pés. Jesus é tão bom, irmãos, que você não se torna plenamente limpo sem o seu irmão. Já viu? É preciso alguém para lavar o pé do outro. Jesus não ensina cada um a lavar o seu pé. Ele diz assim: ó, vai e façam o mesmo. Agora é interessante, eu estava pensando, por que Jesus falou que todos estão limpos, menos Judas? Porque Jesus falou isso na hora que Pedro falou para ele: não, Senhor, não, você não vai me lavar. Não, Pedro tinha umas ideias brilhantes, irmãos, né? Não, Pedro era o cara assim, ó, que falava sem pensar. Não, Senhor, o Senhor não vai me lavar. Se tem alguém que vai lavar alguém aqui, sou eu, Senhor, porque eu vou me humilhar. Porque lavar, irmãos, era humilhação. Quem lavava os pés era o escravo quando recebia visita nas casas.
Quem tinha escravo, se você recebesse, fosse na minha casa, eu fosse alguém de posse, os meus escravos iam lavar os seus pés. Agora, você imagina o Rei dos Reis fazendo isso? E ele fala que ele só faz o que vê o Pai fazer? Esse é o seu Deus. Esse é o seu Deus. Aí, o que diferença tem dos 11 para Judas? O que torna limpo é a palavra, não é? Mas diz que acabada a ceia, o diabo já tinha colocado no coração de Judas tudo o que ia fazer. O diabo não tinha entrado nele ainda, mas o diabo já tinha colocado no coração dele. Se você lembrar a palavra do semeador, irmãos, a parábola das parábolas. Segundo Jesus, se você não entender aquela parábola, você não entende mais nenhuma. Na parábola do semeador diz que a semente pode cair no seu coração, mas ela pode morrer também. Ser sufocada, ela pode ser sufocada pelas perseguições, pelas lutas, ela pode morrer sufocada pelos prazeres desse mundo, ela pode nem cair no seu coração e ser roubada pelo inimigo. A palavra dele no seu coração vai determinar não somente se você é limpo, mas quem vai habitar dentro de você. O Espírito só vem habitar em pessoas que recebem a palavra dele. Mas Judas não recebeu. Ele recebeu outra palavra. Diz a palavra do Senhor que depois da ceia, tendo já o diabo posto o que ele deveria fazer, ou seja, Judas não acomodou no seu coração a palavra de Deus, ele acomodou no seu coração as ideias que o diabo lançou para ele. Judas não estava possesso ainda, Judas estava tomado pela palavra do diabo, pela vontade do diabo. E Judas estava se tornando, mesmo perto do Senhor, ele estava se tornando o filho do diabo cada vez mais. Nós temos ensinado, Deus tem falado algumas coisas para nós, irmãos. Algumas coisas, por exemplo, principalmente com a ceia, com o lava-pés. E eu tenho entendido uma coisa: na mesa do Senhor, você vai comer alguma coisa, lógico. E a questão, irmãos, é que na mesa do Senhor você tem que discernir muito o que está acontecendo num ambiente como esse. Por quê? Porque na mesa do Senhor a questão não é se você vai morrer ou não. A questão é qual morte que você vai levar. Porque na mesma mesa, 11 morreram na direção da cruz, tomaram a direção da cruz como discípulos, mas um comeu na mesma mesa e teve um final diferente, porque se levantou e foi se enforcar. Na mesma mesa, porque 11 homens tomam a cruz e morrem com o Senhor, e um homem morre enforcado. Por quê? Porque Satanás já tinha posto no coração dele o que havia de fazer. Mas não acaba por aqui, irmãos. Já vou terminar. Depois de ceiar, jantar ali junto com os discípulos, o Senhor fez um ato profético, porque eles começaram a perguntar. O Senhor falou para ele: olha, um de vocês vai me trair. Aí começou aquele alvoroço, porque quem ia trair, quem ia trair. E o interessante é que até Judas perguntava. Eu fico pensando, camarada, o cara é louco, que até está se fazendo, né? É a força de se fazer, de opa, não sou eu. Já percebeu? O crente é assim. O crente, irmão, quando ele fica possuído, ele está cometendo coisas terríveis, com o coração duro. Ele não pensa, ele está certo. Ele está julgando os outros ainda. Por acaso sou eu, Senhor, que vou te trair? Sabe como é que o Senhor mostra? E isso é incrível, irmãos. O Senhor vai dar o pão para eles comerem. E ele diz: olha, aquele que eu der o bocado na boca. Aí acontece uma coisa, amor, ele faz e ninguém entende. Outra coisa que eu pergunto, Senhor, os caras, ou eles são muito difíceis de entender, mas o que significa? É mais ou menos assim, por isso que não deu para entender. Parece que o Senhor estava mostrando outra coisa. O bocado molhado na boca, o primeiro bocado, já foi em festa de aniversário? Já foi, né? Teve bolo? Teve? Quando o bolo é bom, irmãos, dá vontade de comer, não dá? Você tem que esperar, coisa terrível, né? Quem ganhou o primeiro pedaço?
quem a gente mais ama. Jesus está ensinando uma coisa: Judas, o caminho que você está tomando pode transformar e mudar a sua vida, mas não muda a minha. Eu permaneço mesmo, Judas. Jesus não tem crise emocional, irmãos. Jesus não muda com você porque você é ruim. Ele continua sendo bom. Ele é imutável. Eu fico perplexo com Jesus porque ele sabia quem Judas era desde o começo, irmãos. Isso para mim é uma força, porque o pessoal chega para mim, se a gente fala assim: pastor, por que você está tratando o outro bem ainda? Por que você acredita ainda? E isso fala comigo porque Jesus amou Judas até o fim. E ele deu o primeiro pedaço do bolo para Judas. Por isso que ninguém entendeu. Porque isso era uma honra. Era um costume judeu também. Era uma honra. Jesus, ele mostrou quem iria trair ele com honra. Ele honrou, podia matar o cara, irmãos. Se fosse os crentes de hoje, irmãos, imagina. Nós ia trucidar Judas, irmãos. Como fazia, nós ia matar Judas. Nós ia arrebentar, Senhor, ele não é digno de estar no nosso meio. Tira esse incircunciso do nosso meio. Tira ele da nossa mesa, Senhor. O Senhor foi lá, molhou o bocado e deu na boca dele. E disse que na hora, irmãos, esse que é o problema de você comer de Jesus sem estar comprometido com ele. Até ali, a palavra do diabo pode estar no seu coração, mas depois que você come dele, se você mantém a palavra do diabo no seu coração, ele não fica mais fora de você, ele entra em você. Diz a palavra de Deus, eu não vou ler, mas leia depois, João 13, diz que depois que ele comeu o bocado molhado, Satanás, que já tinha colocado a palavra dele no coração, entra nele. Ele vai para fazer o que ele tem que fazer e depois se mata. Sabe como é que Jesus desejou e ele fez para habitar em mim e você? Por isso que a pregação da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós é o poder de Deus. Ele emite um som no céu, a sua voz, e ele libera a sua palavra. E se a palavra dele entrar no seu coração e ficar no seu coração depois que você ter comunhão com ele, ele entra em você. Mas se a palavra do diabo entrar no seu coração e você comer dele, o diabo também entra em você. Ou seja, alguém vai habitar nesse lugar. Alguém está querendo habitar dentro de você. E o Senhor disse que essa casa não pode ser dividida. E tudo começa com a palavra. Sabe quem está habitando dentro de você? É o dono da palavra que você guarda. Por isso que ele diz: aqueles que me amam guardam as minhas palavras. E ele escreve isso e ele manda a missão para a igreja. Mateus 28. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele diz uma coisa: ensinando tudo aquilo que eu falei. Por quê? Porque a palavra dele marca o lugar que ele deseja habitar. Você é marcado pela palavra de Deus? É o lugar dele. A palavra está marcando, irmãos. A palavra por si só, a palavra do Senhor é espírito e vida. Eu quero entregar essa palavra para você hoje. Amém. Deixa a palavra de Deus marcar você, ao ponto de não ser mais a sua vontade que vai ser feita, mas a vontade dele. Se a palavra dele está dentro do meu coração, dentro do seu coração, irmãos, ele vai habitar, e ele está habitando aí, e ele está fazendo os maiores milagres. Não é cura física não, irmãos, mas milagres. O maior milagre não é Deus satisfazer a sua vontade. O maior milagre é Deus transformar a sua vontade. Segundo a palavra dele que habita dentro de você.
Você recebe essa palavra? Amém.